Graça e paz, igreja. Amém. Primeiro, antes da gente começar a palavra, queria que todo mundo curvasse a cabeça e começasse a orar, pedir para o Espírito Santo ministrar o coração de cada um, falasse com cada um de vocês. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença. Nós agradecemos, Espírito Santo, pela Tua presença neste lugar. Agradecemos porque o Senhor está se movendo em nosso meio. Mas neste momento nós pedimos para que o Senhor acalme o nosso coração, acalme a nossa mente. Senhor, cativa a nossa mente e o nosso coração, a Tua presença e a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa ministrar os nossos corações neste momento, Senhor, alinhando a nossa vida, nos mostrando, Pai querido, como nós devemos nos comportar, Pai. Que o Senhor venha simplesmente nos ensinar nessa noite, Pai, a nos moldarmos diante da Tua presença, Pai, a sermos moldados diante da Tua palavra, Pai. Simplesmente, Pai, quebra todo achismo, todo conceito e preconceito formado em nossas vidas, Deus. A começar de mim, Deus. Que o Senhor venha simplesmente ministrar os nossos corações nessa noite, Deus. E que somente a Tua palavra flua neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar falando hoje o tema é uma igreja apaixonante. O texto básico que eu vou estar usando é João 17, versos 7 até o 11. João 17, versos 7 até o 11. Quem for achando, vai se colocando de pé, por favor. João 17, verso 7 diz assim: Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Então, poder se assentar, para a gente começar a conversar um pouco sobre como ser uma igreja apaixonante, eu quero voltar lá em Gênesis, que foi o momento em que Deus criou Adão, que Deus ele formou o homem, e logo em seguida formou a mulher através do homem. E os dois viviam em harmonia com Deus, viviam em comunhão com Deus, e um com o outro. Só que chegou um momento em que os dois pecaram, que os dois perderam a santidade que Deus tinha colocado dentro deles. E simplesmente houve separação, houve a quebra da comunhão entre Deus e o homem. Mas também houve a quebra da comunhão entre o homem e ele mesmo. A igreja é formada por pessoas, é formada por várias pessoas. Não tem como você ser igreja sozinho. Quando o pecado veio sobre a vida do homem, obrigado, pastor. Quando o pecado veio sobre a vida do homem, simplesmente gerou uma separação. Gerou uma separação não só entre Deus, mas entre si. E já não viviam mais um amando o outro. Chega um momento em que Deus vai perguntar, vai tirar satisfação com Adão. Adão, o que aconteceu? Por que vocês reconheceram que vocês estão nu? E aí Adão ele pega e chega para Deus e fala assim: Deus, foi a mulher que tu criaste. Adão ainda tenta justificar o seu erro, tentando colocar a culpa em Deus, falando que Deus que criou a mulher e foi através da mulher que veio o pecado. A partir daí já dá para saber que o amor entre o homem e a mulher ali foi rompido. O amor entre a comunhão entre a humanidade foi rompida ali. Mais para frente a gente vê o caso de Caim e Abel, e ali a gente vê mais uma vez uma quebra de comunhão. E simplesmente, por que eu toquei nesse assunto? Porque a igreja ela precisa ser restaurada. A comunhão da igreja precisa ser restaurada.
Porque houve a quebra da comunhão da igreja no momento que Adão e Eva pecaram. Foi desde aí, foi uma raiz de quebra de comunhão que veio até hoje. E simplesmente o tema que eu falei foi uma igreja apaixonante. E para uma igreja se tornar apaixonante, a palavra-chave dessa ministração é o amor. É o amor. O amor é a palavra-chave de uma comunhão verdadeira. Sem o amor, não existe uma comunhão de verdade. E eu queria dizer algo, porque muitas das vezes agimos de maneira errada, de acordo com o amor. Às vezes a gente age como se o amor fosse um dom. Mas o amor não é um dom, é uma decisão. Você que decide amar. Você que decide amar a pessoa que está do seu lado ou não. Então, isso é algo que eu aprendi, porque muitas das vezes eu dava desculpa. Eu não gosto muito daquela pessoa ali, eu não amo ela não, porque eu não senti de amar ela. Você não tem que sentir, você tem que decidir amar ela. E muitas das vezes eu dava essa desculpa. E é por isso que a questão da comunhão, às vezes eu era um cara muito fechado. Eu estou melhorando agora. Eu tenho melhorado agora a questão de transparência, a questão de ter comunhão com as pessoas, de socializar. Porque eu era muito fechado, eu não falava com quase ninguém. Principalmente quando eu cheguei na igreja, eu era fechadão. As pessoas iam me cumprimentar, eu estendia a mão, mas sem querer cumprimentar, porque era muito vergonhoso. E quando eu comecei a aprender o que é amar de verdade, o que é ter uma comunhão com a pessoa, o que é conversar com as pessoas, eu comecei a entender que isso é bom demais. E que isso tem me ajudado demais a crescer. E muitas das vezes eu não desisti da caminhada com Deus, foi porque teve pessoas que estavam do meu lado e eu pude compartilhar para essas pessoas o que eu estou passando, o que eu tenho passado, e essas pessoas têm me dado força. Essa pessoa tem me dado apoio, essas pessoas têm me dado um ânimo para continuar nessa caminhada. Algo que às vezes nos impede de amar essa pessoa que está ao nosso lado é porque não a conhecemos. Porque não conhecemos essa pessoa. Às vezes nós estamos dentro da igreja aqui e nós temos vivido tanto tempo aqui, mas às vezes a gente não conhece todo mundo. Porque a gente sempre fala com as mesmas pessoas, sempre com as mesmas pessoas. Às vezes a gente até cumprimentou já a pessoa, mas a gente não conhece, a gente não sabe o que essa pessoa está passando. Porque a gente não conversa, a gente não procura conhecer. Então, para que a gente saiba amar e se tornar uma igreja apaixonante, a gente precisa simplesmente conhecer os nossos irmãos. Que a gente comece a conhecer cada um dos nossos irmãos que vive em comunhão neste lugar aqui, para que a gente venha ajudar essas pessoas, para que a gente venha suportar essas pessoas. Porque algo que eu tenho sido ministrado é que ser igreja é você cuidar da vida do outro. Às vezes a gente pensa, vai cuidar da sua vida. Não é assim que funciona. Ser igreja é você cuidar da vida do outro e deixar com que as pessoas que estão à sua volta cuidem da sua vida também. É um cuidando do outro. É um se intrometendo na vida do outro. Seja positivamente, seja negativamente, entre aspas, né? Porque a gente precisa da ajuda de todos. A gente precisa sermos mais humildes, a gente tem que inclinar o nosso coração à humildade e saber falar quando nós estamos passando por dificuldades, por momentos difíceis, chegar no nosso irmão, olha, eu estou passando por isso, me ajuda porque eu estou passando por isso. E infelizmente eu já conheci casos que a pessoa foi pedir ajuda, que a pessoa foi pedir um apoio. Me ajuda porque eu estou passando por isso, porque eu estou passando por dificuldade. E a pessoa falou assim, sai fora. A pessoa falou assim, se vira. E simplesmente isso me entristeceu, isso cortou meu coração. Isso não foi comigo, mas foi com uma pessoa próxima de mim. Que era próxima e que simplesmente isso fez com que a pessoa se esfriasse. E simplesmente a gente tem que parar de ser assim. Porque a gente tem que aprender que a dificuldade do outro, não é porque o outro está passando por dificuldade, por aquilo, você não tem que ajudar. Você, em um momento, vai precisar dessa pessoa.
Seu momento vai precisar que ela te apoie. E às vezes nós temos desprezado a dificuldade do nosso próximo. Temos achado, minha dificuldade já é o bastante, já é muito difícil o que eu estou passando. O testemunho da Cris é algo muito poderoso, porque ela simplesmente decidiu esquecer do problema que ela estava passando para orar pelo problema da amiga dela. É isso que a gente tem que viver como igreja. É isso que a gente tem que viver como igreja. Simplesmente se importar, dar mais importância à dificuldade do seu irmão do que a sua própria dificuldade. Porque se você cuida do seu irmão, Deus ele vai cuidar da sua dificuldade, da sua casa, dos seus problemas. Simplesmente, muitas das vezes nós vemos pessoas sendo julgadas dentro da igreja. A igreja tem que parar de julgar. A igreja tem que parar de ser um lugar onde há julgamento, para ser um lugar onde há amor, onde há carinho, onde seja um lugar chamado de hospital. Porque a igreja não tem sido um hospital de verdade, mas Deus quer que a igreja seja um hospital. Deus quer que quando pessoas entrarem por aquela porta ali, machucadas, feridas, elas sejam curadas através da sua vida, através da minha vida. E isso não tem acontecido ainda. Deus tem esperado nós nos posicionarmos como pessoas que querem ajudar e que se importam com o próximo. E isso, eu vou usar o exemplo de Paulo. Paulo, a igreja de Coríntios, é uma igreja onde havia imoralidade, onde havia muitas coisas, vamos dizer que pecados grandes, entre aspas, porque não existe pecadinho nem pecadão, mas lá em Coríntios existiam pessoas que agiam com imoralidade. Entre os membros, um tentava processar o outro por causa de coisas terrenas, entre outras coisas, entre outros problemas que aquela igreja tinha. Mas Paulo, sendo uma pessoa de Deus, sendo uma pessoa que faz parte, sendo um membro que faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja, ele não tratou com julgamento a igreja de Coríntio. Ele tratou com amor, porque a igreja de Coríntio precisava de amor. Ela não precisava de julgamento. E ele tratou com amor de uma maneira que me chama a atenção. Porque ele não chegou na igreja de Coríntio e falou assim, você está errando nisso, nisso e nisso. Ele chegou na igreja de Coríntios e fez com que a igreja lembrasse, que ela continuava sendo o corpo de Cristo mesmo com os erros dela. Que ela continuava fazendo parte do corpo de Cristo mesmo com os erros dela. Porque independente do erro de qualquer pessoa que está ao seu lado, ela continua fazendo parte do corpo de Cristo. E você simplesmente tem o dever de tratá-la com amor e com respeito, porque ela ainda é membro do corpo de Cristo. Se você está vendo alguém cometendo algum erro, você não pode ficar calado, porque a Bíblia diz que senão você vai estar compactuando com essa pessoa. Você vai também estar errando, mas você não pode chegar nela julgando. Você tem que chegar nela com amor e falar, olha, não faça desse jeito, porque esse jeito não está certo. Deus não está se alegrando com essa sua atitude. Vamos lá, eu te ajudo a sair dessa. Vamos lá, siga o que eu estou fazendo. Você tem que agir dessa forma, igreja. Nós temos que começar a tratar a igreja como nossa família. Porque minha mãe, ela está aqui. Eu amo ela demais. Posso não concordar com ela em todos os pensamentos dela, posso até não concordar com todas as atitudes dela, eu posso até não gostar às vezes quando ela me manda lavar a louça, quando ela me manda lavar o quintal, mas eu continuo amando ela. Eu continuo amando ela porque ela é uma pessoa que Deus colocou em minha vida. Eu continuo amando ela por isso, mesmo ela não tendo talvez o mesmo pensamento que eu, mesmo eu não gostando das mesmas coisas que ela, eu continuo amando ela. E aí vocês podem até me falar, mas Vitor, você está dando um exemplo muito fácil. Família é fácil de amar. Pois é, esse é o problema. Às vezes a gente não tem levado a igreja como nossa família. Esse é o problema. Se está difícil você amar o seu irmão que está ao seu lado, trate ele como sua família, que vai ser mais fácil. Trate ele como parte da sua família, que vai ser mais fácil. Porque a igreja você tem que levar como a sua família. Como a sua família. Não é como um grupinho que você está indo, que você está participando. Não é simplesmente um clube que você está frequentando.
é um lugar onde você está se reunindo com pessoas que são da sua família, para você se encontrar, compartilhar aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo. É isso que é ser igreja. É isso que é ser uma igreja apaixonante, uma igreja que é família, Há um tempo atrás, eu fui para viajar, fui na cidade de Pirajuí, e eu fui numa igreja ali, cara, que eu entrei naquele lugar e o modo que as pessoas se comportavam, se tratavam e tratavam aqueles que estavam chegando era apaixonante, cara. Isso mexeu demais comigo. Mexeu demais porque eles se tratavam como parte da sua própria família. Eles se tratavam como família. E isso me apaixonou, cara. Isso me fez me apaixonar por aquela igreja. E eu sei que dentro deste lugar aqui, Deus ele vai fazer esta igreja ser uma igreja apaixonante. Ele vai fazer isso. Só que a gente tem que se posicionar como família um do outro, como pessoas que se amam, não como pessoas que se julgam, que se odeiam, porque nós não estamos batalhando contra nós mesmos. A gente não tem que batalhar contra o nosso irmão que está do nosso lado. Nós temos que batalhar com ele, não contra ele. Porque às vezes nós temos batalhado contra o nosso irmão. Nós temos na nossa busca egoísta por Deus. Às vezes você até está buscando a Deus, mas você está buscando de uma maneira egoísta, de uma maneira maquiavélica. Está passando por cima do seu irmão para poder buscar a presença de Deus. Teu irmão está aqui do lado. Está aqui do lado, lá no chão. Está precisando da tua ajuda. E você só simplesmente passa aqui, deixa eu buscar a presença de Deus. Ao invés de chegar nele e buscar ele para levar para a presença de Deus junto com você. E muitas das vezes isso é o que tem acontecido dentro da nossa igreja. Então ame a igreja como sua família. Comece a tratar cada um como sua família, como membro da sua família. Porque Deus ele fez um sacrifício. Deus ele fez um sacrifício muito grande e maravilhoso, cara. Ele simplesmente sacrificou a comunhão com Ele mesmo, para que a comunhão dele com você fosse restaurada e sua com o seu irmão fosse restaurada. Ele simplesmente entregou o seu próprio filho. Ele quebrou a comunhão dele com o pai, quebrou a comunhão com o filho, simplesmente para restaurar a comunhão do homem com o homem e do homem com Deus. Então, quando nós simplesmente rejeitamos viver a unidade, rejeitamos amar o nosso próximo, nós desonramos esse sacrifício. Nós simplesmente tornamos esse sacrifício que Deus fez por nós um sacrifício tolo, um sacrifício que não serviu para nada. E simplesmente nós temos agido assim. E Deus ele não quer, Ele está esperando nós começarmos a tomar uma postura de amor um pelo outro, de amor. Essa é a palavra-chave, amor. Porque, tudo bem, pode haver coisas que você não concorde com o seu irmão que está do seu lado, pode haver erros que o seu irmão tem que você não está se agradando, que você sabe que também Deus não está se agradando. Mas será que vale a pena você quebrar a comunhão com esse irmão por causa desse erro? Será que vale a pena você jogar o amor fora por causa desse erro? Será que vale a pena você simplesmente jogar no lixo o amor que Deus tem colocado no coração da igreja por causa de um erro, por causa de um momento que ele teve de conflito com você? Será que vale a pena isso? Na minha opinião, não vale a pena. Não vale a pena você simplesmente, eu tive um conflito aqui com o pastor. Eu simplesmente virar a cara para ele, não quero mais falar com ele, para mim ele não existe mais. Não vale a pena isso. O que vale a pena é eu chegar nele e falar assim: pastor, se eu te magoei em algo, me perdoa. E eu te perdoo porque você me magoou. Simplesmente a reconciliação, porque a igreja precisa ser reconciliada consigo mesmo. Ela precisa se reconciliar consigo mesmo. Porque dentro da igreja, muitas das vezes tem pessoas, que uma não olha para a cara da outra, não se dá com a outra, e não é assim que funciona.
Não é assim que funciona. Você tem que amar a pessoa que está do seu lado, mesmo que você não goste do jeito dela, mas você tem que amar ela. Você tem que suportar ela. Você tem que ajudar. E suportar, o que eu falo, não é simplesmente, eu tenho que suportar a vida desse cara. Não é assim. Suportar é você ajudar a pessoa. Se você está vendo que ela está errando, ajude ela. Ajude ela. Mas não vire a cara para ela. E com esse sacrifício, simplesmente eu creio que cada um de nós conhecemos quem é Jesus. Conhecemos o amor de Jesus. E quem conhece, quem teve um encontro com Jesus, conhece o que Jesus fez por você, simplesmente você tem um entendimento de que Deus te deu um coração que é capaz de amar. Então para de jogar esse coração fora. Comece a dar valor ao coração que Deus te deu. Dá valor ao coração que Deus te deu, porque é um coração capaz de amar ao seu próximo, capaz de amar qualquer pessoa, capaz de amar qualquer tipo de pessoa, seja ela boa, seja ela ruim, seja uma pessoa que está te perseguindo, que está te fazendo sofrer. Você tem que amar essa pessoa, porque Deus te colocou um coração capaz de amar. E se você não tem usado essa capacidade que Deus colocou em você, simplesmente você está ignorando, você está desprezando a presença de Deus, o poder de Deus na sua vida. Porque o poder de Deus tem sido manifesto através dos nossos corações. E eu quero dizer que nessa noite, se tem pessoas aqui que ainda não receberam um novo coração, um coração que é capaz de amar, Ele vai dar para você essa noite. Você não vai sair com um coração do jeito que está nessa noite. Você vai sair com um coração diferente, com um coração que sente vontade de amar o seu próximo, que sente vontade de ajudar o seu próximo. Porque simplesmente Deus, Ele quer transformar a igreja. Ele quer fazer da igreja não só uma simples igreja, mas uma igreja apaixonante. Uma igreja que quando uma pessoa entrar aqui, uma pessoa que já veio simplesmente com um histórico de dificuldades, de abalo com a igreja, ela vai entrar e vai falar assim: essa igreja é diferente. Essa igreja me atraiu pelo amor que tem nela. Pelo amor, pelo modo que eles se tratam. Pelo modo que eles me trataram. Porque simplesmente a igreja apaixonante é a igreja que Jesus fala. Que Jesus fala na palavra. Ele fala que o mundo só vai conhecer a Jesus de verdade quando a igreja andar em amor. Quando a igreja for uma em amor. E simplesmente Deus tem esperado você se tornar uma pessoa que ama ao seu próximo, independente de qualquer coisa. E eu queria dizer uma frase que marcou o meu coração nessa tarde, no momento que eu estava buscando ouvir a voz de Deus. Houve uma frase que Deus colocou no meu coração e que impactou o meu coração, que está gravado no meu coração, que aquilo que procura nos unir é muito maior, é eternamente maior que aquilo que procura nos separar. Porque aquilo que procura nos unir é o amor. E a palavra de Deus diz que Deus é amor. Então, aquilo que procura nos unir é Deus. E aquilo que tem procurado nos separar é Satanás. Então eu quero lançar uma pergunta para que cada um de nós meditemos, para que essa palavra não simplesmente acabe aqui e você vai embora e esqueça dela, mas para que você medite. Por que se o amor, se aquilo que tem procurado nos aproximar, nos unir, é tão maior que aquilo que tem procurado nos separar, por que ainda nós vivemos separados um do outro? Por que ainda estamos separados um do outro? Eu quero que cada um medite nisso. Medite durante a semana, o resto dessa semana, nisso. Porque Deus é tão grande, cara. Deus é tão grande. E Ele tem, o desejo dele é de nos unir, é de nos fazer um. Assim como Jesus disse: Deus, Pai Santo, faça deles um, assim como eu sou um contigo. Simplesmente, muitas das vezes nós temos visto dentro da igreja grupinhos, panelinhas, grupinho aqui, grupinho ali. Os jovens andam com os jovens, os idosos andam com os idosos, as crianças andam com as crianças. Cara, uma igreja de verdade, uma igreja família, não tem essa divisão, não tem essa separação, não tem essa separação.
Porque uma igreja de verdade, não importa se você é idoso, se você é mais experiente, se você é menos experiente, se você é mais maduro, se você é menos maduro, todo mundo é tratado com igualdade. Porque diante de Deus, nenhum de vocês é maior que eu e nem eu sou maior que vocês. Deus nos vê igualmente, Deus nos ama igualmente. E muitas das vezes nós temos colocado hierarquia dentro da igreja. Nós temos colocado, esse daqui é mais maduro, então eu vou colocar ele para poder orar, eu vou colocar ele para fazer isso, vou colocar ele para fazer aquilo. Aquele que é menos maduro, isso daí deixa aí que Deus vai tratar. Não, esse daí que é menos maduro, ele também tem a mesma oportunidade que aquele que é mais maduro. Ele tem que ter a mesma oportunidade, porque Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. E a igreja, nós temos que aprender a se tornar a igreja, a se tornarmos a termos unidade, porque nos céus, no reino dos céus, não há grupinho, não há panelinha, não há divisão, é um só. Se a gente não consegue viver com o nosso irmão aqui, lá no reino, a gente não vai conseguir viver também. Lá é a mesma coisa, lá o reino é um só. Não tem divisão, não tem separação, não tem hierarquia, não tem quem é mais maduro e quem é menos maduro. É um só, é um corpo. E nós temos que aprender agora, porque senão nós vamos chegar lá na porta dos céus e Deus vai falar assim: pode sair daqui, você não sabe viver em comunhão, você não presta para viver aqui no reino. Você não sabe ser igreja, então você não vai entrar aqui no reino. Porque o reino Deus, Ele criou o reino dos céus para a igreja e não para pessoas individuais, para pessoas que buscam sozinhas, não para pessoas que buscam individualmente. Claro, nós temos a nossa busca individualmente, mas só que nós temos que lembrar do nosso irmão e nós temos que buscar junto com o nosso irmão, porque nós temos que andar em unidade com o nosso irmão. O corpo de Cristo é a igreja. O corpo de Cristo é a igreja. E aqui a gente vê que na palavra fala que a gente acabou de ler, Jesus ele pega e fala que ele é um com o Pai. Ele é um com o Pai. E se a igreja é o corpo de Cristo, a verdadeira intimidade, nós só vamos alcançar como nós aprendemos o que é ser igreja. Nós podemos buscar a nossa vida inteira. Podemos buscar, podemos passar dias orando, dias lendo a palavra do Senhor, dias jejuando, mas a gente não vai alcançar a verdadeira intimidade se nós não aprendemos a ser igreja. Porque se o corpo de Cristo é a igreja e Deus tem comunhão com Cristo, Ele é um com Cristo, quando nós nos tornamos um só, nós nos tornamos um com Deus também. Nós nos tornamos um com Deus, porque o corpo de Cristo é a igreja. Então, que nós venhamos buscar não só a intimidade com Deus individualmente, mas nós venhamos buscar intimidade coletivamente. Nós devemos termos intimidade com nossos irmãos, procurar saber do problema do nosso irmão, começar a cuidar da vida do nosso irmão, começar a se interessar por que é que o meu irmão ele senta mais sozinho, por que aquele irmão ali ele é mais alegre? Por que aquele irmão ali é mais fechadinho? Ele é mais triste? Ele é mais na dele? A gente tem que procurar saber o que cada um está passando. O que cada um é no reino de Deus. Porque nós temos que parar de viver uma vida egoísta. Uma vida onde nós pensamos somente em nós mesmos, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Nós devemos começar a orar para aqueles que estão chegando agora, para aqueles que já estão faz tempo, e olhar para aquelas vidas e falar assim: o que é que essa pessoa está passando? O que é que essa pessoa tem passado? O que é que essa pessoa tem na vida dela que eu ainda não tenho? O que é que essa pessoa não tem que eu tenho? Nós devemos começar a cuidar da vida um do outro, começar a procurar saber o que um outro está passando. E nós temos essa oportunidade. Muitas das vezes nós podemos não ter no dia a dia um momento de estar com todos. Claro, às vezes durante o dia a dia, durante a minha semana eu consigo ver um ou outro, mas não todos. Mas nós devemos começar, e eu vou começar.
eu me desafiei, eu estou me desafiando a começar todo fim de culto, procurar falar com todos aqueles que eu ainda não falei, falar com todos aqueles que eu ainda não conheci, para saber como é que essa vida como é que essa pessoa tem vivido, o que é que essa pessoa tem passado, se ela tem passado por alguma dificuldade que é maior que a minha, ou se é alguma dificuldade que eu estou passando também, para que eu possa suportar a vida dela, para que eu possa ajudar essa pessoa. Então, a última coisa aqui para a gente encerrar, no Salmo 133, a palavra de Deus diz bem assim, ó. Salmo 133. Ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando nós começarmos a viver em união, nós começaremos a viver o melhor de Deus. Nós começaremos a viver algo maior de Deus. Algo que nós não conseguimos entender, algo que se nós não vivemos, nós nunca vamos saber, nós nunca vamos entender aquilo que Deus pode fazer, se nós não vivemos em união. E a união, na igreja de Atos, a primeira igreja, nós vemos um momento em que todos se reúnem no mesmo lugar. Eles se reúnem não simplesmente, eu estou ali, mas eu não vou ter comunhão com meu irmão. Todos, um cuidava da vida do outro. Eles se reuniam para buscar no mesmo propósito. Eles se reuniam, sentavam como família e conversavam o que cada um estava passando, para que eles se colocassem em oração. Essa era uma prática da igreja de Atos. Eles se sentavam juntos, eles compartilhavam o que um e o outro estavam passando, para que um orasse pelo outro. E simplesmente tem uma passagem, eu não lembro onde eu vi isso, só que tem um momento em que a igreja se reúne para adorar a Deus. E a igreja, o templo, a Bíblia fala que o templo estremece. Aí o templo se estremeceu. O templo se estremeceu naquele lugar, enquanto eles adoravam. E por que se estremeceu? Porque ali havia unidade. E a unidade os fazia apaixonados por Deus. Os fazia adorar apaixonadamente por Deus. Os fazia ter o primeiro amor restaurado no coração deles. E buscar de maneira sincera o coração de Deus, de maneira sincera a face de Deus. Eles se reuniam e eles não se importavam quem estava naquele lugar, se eram pessoas que sabiam mais, se eram pessoas que não sabiam. Eles simplesmente se reuniam e compartilhavam o que estavam passando para um orar pelo outro. E simplesmente nós vamos viver o melhor de Deus. Nós vamos viver a manifestação da presença de Deus de uma maneira mais forte, de uma maneira mais sobrenatural ainda, quando nós começarmos a viver em união, em unidade. Quando nós começarmos a entender isso, nós começaremos a viver uma vida de adoração, uma vida de santidade, uma vida de busca por Deus, de uma forma que nunca vivemos. De uma forma que, se nós buscarmos a nossa vida inteira, nós não encontraremos, se nós não buscarmos em unidade um com o outro. Então que simplesmente nós venhamos aprender a sermos unidos e nós venhamos amar um ao outro. Essa é a palavra-chave, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, a palavra de amor, uma palavra de amor, um amor um pelo outro, que talvez não tenha condição nenhuma de você amar aquele que está do seu lado, mas você o ama. Você o ama porque você decidiu amar essa pessoa. Então que cada um de nós venhamos aprender a amar um ao outro. Venhamos aprender a olhar um para o outro e simplesmente deixar de lado todo o conceito, todo achismo, toda a imagem formada em nossa mente, antes de nós conhecermos a pessoa, antes de nós conhecermos aquilo que ela está passando. Para que nós venhamos conhecer verdadeiramente a pessoa,
que nós estamos simplesmente ignorando, às vezes simplesmente levando como uma pessoa chata, como uma pessoa qualquer. Vamos conhecer essa pessoa primeiro. Vamos conhecer essa pessoa, se relacionando com ela, perguntando o que ela tem passado, como ela tem vivido, qual é a dificuldade dela, o que ela tem vivido com Deus, para que a gente aprenda a amar um ao outro, para que a gente aprenda a amar um ao outro, porque Deus, Ele nos ama. Jesus Cristo, Ele nos ama simplesmente, não somente para você receber o amor dEle. Claro, o amor dEle tem esse intuito, simplesmente de você receber a graça, o amor dEle, a salvação, através do amor dEle. Mas Ele te ama para que você ame o seu irmão. Ele te ama para que você deixe o seu orgulho de lado, o seu achismo de lado, para você amar o seu irmão também. Então que nós venhamos aprender a ser igreja. Nós venhamos aprender a ser igreja para viver o melhor de Deus. Nós venhamos aprender a ser família, para sermos uma igreja apaixonante. Uma igreja onde pessoas entrem e sejam apaixonadas por Jesus. Comece a se apaixonar por Jesus. Porque há pessoas que são apaixonadas não só por Jesus, mas umas pelas outras. Então que cada um venha procurar aquilo que está errando. Se há uma discórdia entre você e alguma pessoa, depois do culto ou durante essa semana, que você chegue nessa pessoa e fale: olha, eu tinha isso contra você, eu tinha aquilo contra você, eu pensava dessa forma contra você, mas eu quero abrir mão disso. Eu quero parar de pensar dessa forma de você. Eu quero te conhecer de verdade. Eu quero começar a te amar de verdade. Eu quero começar a cuidar da sua vida. Que nós venhamos começar a amar um ao outro.